Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Joycast. Esse episódio vai ser sobre sacramentos. Eu estou aqui com o pastor Juliano e o pastor Bruno, que vamos juntos nessa discussão sobre o que é o sacramento e para que nós possamos ter um pouco mais de aprofundamento nesse tema. Então, bem-vindo, pastores. Obrigado. E acho que eu vou começar com a primeira pergunta e básica, né? O que é sacramento? E aí, o pastor Juliano pode começar? Sim. Uma definição clássica, né, de sacramentos. Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Então, o sacramento ele representa uma realidade espiritual, uma bênção espiritual dada por Cristo na sua igreja. Então, eu acho que essa é uma definição resumida e clássica do sacramento. O sacramento, por exemplo, o termo sacramento, ele vem lá do Império Romano, e sacramentum, no latim, era uma espécie de juramento que os soldados romanos faziam, à medida que eles eram arregimentados, né, para as legiões romanas. Então, é um ato de lealdade, de uma certa forma, é um sinal de lealdade. Você se declarando leal ao seu senhor, ao seu general. Então, acho isso bem interessante. E eu adicionaria, né, a essa introdução do que é o sacramento, o fato de que, e já entrando talvez aí numa questão um pouco mais teológica e bíblica sobre o significado do sacramento, é que o termo em latim sacramento foi uma tradução do termo grego mysterios. Então, quando no texto grego, Novo Testamento, há a palavra mistérios, e mistérios no grego, na literatura neotestamentária, diz respeito aos atos salvadores de Deus. Não é mistério porque a gente não sabe o que é, mas aquilo que foi revelado em Cristo, né? Então, eu acho interessante isso porque o sacramento, ele, apesar de ser um sinal visível de uma graça invisível, ele tem um elemento místico também, né? Misterioso, que vai muito além do mero sinal. Então, seria aí uma palavra introdutória, né? Legal. Acho que foi muito bem explicado o que significa, né? Eu só adicionaria quais são os sacramentos, né, reconhecidos, que é para a gente começar a conversar sobre isso, que é o batismo e a ceia do Senhor. E se eu puder adicionar alguma coisa à explicação do Juliano, que já foi bem completa, trazendo até pequenas pitadas aí de história e de algumas tradições. O sacramento, os sacramentos, né, eles fortalecem a fé do cristão, eles são liturgias, né, são momentos dentro da Igreja do Senhor que, como o Juliano disse, que a gente professa, que a gente confirma de forma visível aquilo que a gente não consegue ver na sua totalidade. Então, é um momento importante para a Igreja do Senhor, é um momento que precisa ser feito, é um momento que renova as nossas forças, que de forma mais prática no dia a dia da Igreja, eu traria talvez agora a definição, já está muito bem. É interessante, Bruno, o Bruno citou 2 sacramentos, né? São os nossos sacramentos que nós entendemos, são sacramentos que a igreja cristã adotou, né? Desde o seu começo. Por quê? Porque Jesus nos deixou, na nossa perspectiva, apenas esses 2 sacramentos. Então, os sacramentos foram ordenanças de Cristo para a sua igreja. O que ele mandou a gente fazer como sinal do nosso relacionamento com Ele. E Deus, desde o Antigo Testamento, Deus estabelece sinais, né, rituais, cerimônias, para expressarem visivelmente o pacto que ele tem com a igreja dele. Por exemplo, no Antigo Testamento você tinha a circuncisão, que era uma espécie de sacramento, e a Páscoa, que era uma espécie de sacramento. Circuncisão, que é, né, cortar o prepúcio, né, do órgão genital masculino, como símbolo de purificação, e a Páscoa, que é cordeiro, né, que foi morto por ocasião da saída do povo hebreu do Egito, e cujo sangue foi
passado nos umbrais das portas, né, dos hebreus, de modo que quando o anjo da morte passou, não atingiu. Então você tem no Antigo Testamento esses sacramentos, esses sinais de redenção, e no Novo Testamento que Jesus mandou a gente fazer, Sim. que são, como o Bruno colocou, batismo e ceia do Senhor, mais nada. E o que o batismo é? Por que o batismo é tão importante? Seria para testificar isso? Sim, também seria uma profissão da fé pública, né? Você mostrando para as outras pessoas. Acho que a gente vai entrar mais detalhado nesse assunto, mas eu começaria citando o texto de Mateus 28:19, que palavras do próprio Jesus dizendo, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que não tenha nenhum argumento para dizer o quão importante que não fosse o próprio Jesus mandando, né, fazendo aí esse mandamento para os crentes nele. Então, o batismo, ele é importante porque é o mandamento do Senhor e ele acontece exatamente para haver essa profissão pública. Acho que a gente pode conversar mais para frente sobre o que impacto tem o batismo, se salva, se não salva, enfim, a gente vai chegar nesse assunto, mas eu acho que é muito importante porque Jesus mandou e ele acontece exatamente para que haja a profissão, né, pública de que somos separados para Cristo a partir desse momento. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que o batismo ele não é somente para obedecer o que Jesus disse, mas o que isso significa no meu dia a dia. O que representa para mim, como cristão, no dia a dia, o batismo? Seria esse pertencimento? Eu pertenço a Cristo, uma profissão pública. Publicamente eu estou dizendo, não, eu sou o seu seguidor, assim como os romanos faziam? Eu acho que tem esse aspecto da confissão, sem dúvida alguma, mas eu acredito que o batismo ele é essencial na vida de um discípulo. Ele não é opcional. Ele é essencial, porque Jesus mandou, como foi colocado, sem dúvida alguma, mas é interessante como Jesus ele atrela a salvação ao batismo. Ele não diz que você só vai ser salvo se você se batizar. Sim. Porque há exceções. Por exemplo, o ladrão na cruz. O ladrão que estava do lado de Jesus, um dos, né? O que se converteu, né? Não foi batizado. Não teve tempo de ser batizado. Mas, se existe alguém que a gente sabe que foi para o céu, é esse ladrão. Sim. Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso. Hoje, você vai estar comigo no paraíso. Então, ele foi salvo, mas não foi batizado. Agora, então, diria, primeiramente, o batismo não é uma condição para a salvação. É possível ser salvo sem ser batizado. Só que a gente não pode tornar a exceção uma regra. Qual é a regra? A regra é essa. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Sim. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, Jesus atrela, como eu falei. Ele associa. Então, é uma relação indissociável. A gente não pode divorciar essas duas coisas. Né? E tratar apenas como uma confissão pública. Porque eu posso confessar publicamente, não apenas me batizando. Certo? Eu posso chegar diante da igreja e falar, eu creio em Jesus. Estou fazendo uma confissão pública sem me batizar. Então, o batismo tem esse condão de ser uma confissão pública? Tem. Evidentemente tem. Mas ele é muito mais profundo do que meramente dar publicidade à fé. Ele está relacionado à salvação. Claro que Jesus fala depois, quem não crer será condenado, porque a ênfase está no crer. Então, preciso crer para ser salvo. Né? No entanto, o texto que o Bruno leu, Jesus foi, assim, muito claro. Como que a gente faz discípulos? Geralmente a gente pensa em fazer discípulos apenas ensinando pessoas a respeito de quem Deus é. Então, discipulado é isso. Jesus falou, opa, essa é uma parte, mas tem uma outra parte, né? Uma primeira parte que é batizar. Nós fazemos discípulos batizando. E se nós fazemos discípulos batizando, isso pressupõe que o discípulo tem que ser batizado. Para que ele seja visto como discípulo. Porque é parte do pacote
do que Jesus chamou a igreja para fazer. Eu acho que esse aprofundamento na questão, não só como uma fé pública, mas sim como algo atrelado e algo muito mais profundo que mereceu a atenção e essa fala de Jesus, a gente pode ver em Romanos também, no capítulo 6, no versículo 3 e 4, diz assim: ou vocês sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Boa. Então, atrelando o batismo não só a um momento, a uma profissão, mas assim a uma completa mudança de vida atrelada à morte e ao sacrifício de Jesus. Então, aqui a gente consegue aprofundar um pouco mais e ver a profundidade do significado do batismo e não tratando só como como o Juliano bem disse, eu poderia só falar, eu creio em Jesus. Por que o batismo, então? Entendeu? Então, aqui eu acho que esse texto de Romanos ele aprofunda ainda mais essa ligação entre até mesmo o sacrifício de Cristo e o batismo e uma vida nova, uma mudança de comportamento. Não é só porque eu me batizei e acabou. Esse texto que você citou é profundo muito, e poderoso. Né? Fala muito. Fala que você foi, né, sepultado com Cristo, né, na morte pelo batismo. Por meio do batismo. É um negócio muito profundo, muito importante. A pessoa que lê esse texto aqui e que crê em Jesus e nunca foi batizada, ela tem que correr, porque é algo muito significativo. Né? E foi o que você falou, né, pegando o gancho do Bruno. Qual é a implicação disso para a vida? A implicação é que o batismo significa que você morreu para você mesmo. É uma nova vida. É símbolo de regeneração. Algo dentro de você mudou. É um símbolo de purificação de pecados. De purificação de pecados. Né? Então, assim, agora você precisa andar em novidade de vida. E honrar esse sacramento, esse juramento que você fez através do batismo. Né? Eu sou novo. Eu sou um homem novo. Sou uma nova criatura. Isso a gente vê acontecendo bem na prática, né? Aconteceu comigo, por exemplo. Depois que eu fui batizado, e aí você começa a entender algumas práticas que você fazia, e aos poucos você vai entendendo que aquela prática não é mais sua, e você começa a entender que esse nascer de novo, né? Que a gente fala, nasci de novo. E aí, com o tempo, vai passando o tempo e você vai entendendo, fala, cara, eu não preciso, por exemplo, da bebida mais. Ela não me completa. E você vai sendo preenchido por outras coisas, pelo Espírito Santo. E então você fala, hoje você entende, né? Eu entendo que foi, cara, foi completo. Então eu nasci de fato de novo. O batismo ele simboliza, ele representa a purificação dos pecados, não só a inclusão da pessoa no corpo de Cristo. Outro versículo, Atos 22:16 diz assim: e agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Perfeito. Então, assim, é um momento de lavar os pecados, de ser realmente invocar o nome de Cristo, totalmente ligado ao sacrifício, aquilo que ele... É o que o Júnior falou, se você diz que crê em Cristo e não foi batizado ainda, corra para a primeira oportunidade, porque não faz sentido. Acho que a minha pergunta já acabou de ser respondida pelo que você falou, de que a água do batismo ela tem algum poder, ou a água é uma representação e o poder está de fato no nome. A gente não acredita que a água do batismo tenha poder e que o batismo por si só salve, né? É apenas um símbolo, né? É um símbolo. A gente vai ter métodos diferentes de batismo. Isso tudo, na minha opinião, é periférico. A água por si só, se ela é o tanto de litro que você vai usar, o método que você vai usar, não é o que tem eficácia. Assim, tem que ter água, né? A quantidade. Tem que ter água. O Espírito Santo é quem faz o que tem que ser feito ali naquele momento. Então não é o tipo da água, o tanto da água, o método, mas sim o que está acontecendo ali naquele momento. Boa. O Espírito Santo agindo é muito maior do que qualquer método, qualquer coisa que a gente
por mais que seja a história da igreja, por mais que seja usos e costumes, enfim, consiga adicionar isso tudo. O que a Bíblia diz é que tem que batizar. E assim, pastor, qual seria minha responsabilidade como cristão após o batismo? Por exemplo, eu fui batizado hoje, amanhã, como eu faço? Amanhã eu vou acordar e o que vai acontecer? É uma boa pergunta, né? Eu acho que ela é muito bem respondida pelo texto que o Bruno leu. Andar em novidade de vida. Quando você recebe o selo do batismo, você, mais do que nunca, carrega o nome do seu Salvador. Nesse sacramento, nessa promessa de lealdade. Então, como se você, batismo, é como se você carregasse o nome do seu pai consigo. Então, aquilo que você faz o representando a partir desse momento. Né? Isso é muito sério. Para complementar essa sim. resposta, em Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a próxima parte. Então, batizei. O que eu faço? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Então, o próximo passo é obedecer. Obedecer. A gente falou, né? Por exemplo, então, o que o batismo significa? O batismo tem esse significado profundo, né? Da nossa salvação em Cristo, da rendição da nossa vida a Ele, um aspecto místico, espiritual, de união com o Senhor. Tem a questão da fé pública, da profissão de fé. Então, esse é um elemento também muito importante. E o batismo também, ele é o caminho para membrar pessoas na igreja visível. Sim. Então, como que a gente sabe que alguém é visivelmente, né, e humanamente falando, um discípulo de Jesus e faz parte da igreja? É mediante o batismo. Então, quando você se batiza, você passa a fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Então, você representa essa comunidade a partir desse momento. Então, você carrega um grande privilégio, ser parte do povo de Deus, e também uma enorme responsabilidade como tal, né? Mas como o Bruno falou, agora batizou, é uma nova vida, essa nova vida precisa se traduzir em atitudes, em mudança de vida, em postura, em testemunho. E a notícia boa é que ele vai estar com a gente, o Espírito Santo vai estar nos ajudando nessa empreitada aí até o fim dos tempos. E é legal que é meio que natural, né? Foi natural para mim, o meu batismo. Eu batizei. E aí, durante algum tempo, eu fui cometendo os mesmos erros que eu cometia. E, naturalmente, foi deixando, foi saindo aos poucos. Incomodando, falando, acho que esse lugar não me cabe, acho que eu não deveria estar aqui. Então, até que a chave mudou. É um processo, né? Até que ele venha novamente. E voltando, a gente explanou bastante o batismo. E a Santa Ceia? O que a gente poderia dizer, o que significa a Santa Ceia e seu símbolo, seu significado? A ceia, ela foi instituída por Jesus na Páscoa, né? Na última Páscoa de Jesus enquanto no seu ministério terreno. Então, comentei rapidamente, né, a origem da Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu lá no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito e celebrou essa Páscoa, né? Com o cordeiro que foi morto, o sangue foi passado nos umbrais das portas, com ervas amargas, com todo um cardápio ali que representava o tempo difícil que o povo teve, né? 430 anos de escravidão no Egito. E era a festa mais importante, maior festa do povo de Deus, né? De Israel. E Jesus, na noite de Páscoa, né? Na quinta-feira à noite exatamente, ele celebrou a Páscoa, mas mudou os elementos. Sim. Não mais o cordeiro pascal, né? Mas o pão e o vinho, o pão e o cálice, que representam o corpo e o sangue dele. Então são dois elementos que apontam para a obra redentora, salvífica, substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Sim. Quando ele se entregou ali, derramou o sangue dele precioso, teve o corpo dele partido para nos reconciliar com Deus. Então, eu acho que esse é um significado aí bem resumido do que a ceia, de onde vem e o que ela representa.
Quer completar, pastor? Eu acho que não, acho que tá. Se a pergunta é o que é a ceia, eu acho que tá resolvido. Eu poderia só ler o texto que Jesus. Fica à vontade. Que Jesus fala isso, né? Ele em Lucas 22, do 19 ao 20, diz que Jesus pegou o pão, deu graças, partiu aos discípulos e disse, né? Esse é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. Então, Jesus dá um novo significado, né, para a Páscoa, instituindo claramente quais são os elementos e o que eles representam. Enfim, acho que não tem muito que adicionar a esse. Então o pão seria o corpo e o vinho seria o sangue. Exato. Isso desde o princípio, porque muitas vezes a gente pensa que isso Jesus instituiu na última ceia, mas esse foi sempre o princípio, o pão, o corpo e o sangue, o vinho. Sim. Esses são os dois elementos. Sim. E ele disse para a gente fazer, né? O texto que o Bruno leu, os verbos Façam. aí são imperativos. Tomai, comei, façam. Né? Até que eu venha. Até que eu venha. Então não é opcional também, não é uma escolha. É uma obrigação da igreja. Como a gente comentou, né? Sacramentos são ordenanças de Jesus. Então é ordem. Precisamos praticar e precisamos regularmente celebrar. Porque é uma celebração. A ceia é um momento de celebração. Afinal de contas, ele falou, vocês vão comer, vocês vão beber comigo nesse momento, mas vai ter um dia que a gente vai comer e beber junto. Né? Até que eu volte. Porque ele está vivo. Então, quando a gente olha para o cálice, para o pão, a gente está celebrando a morte do Cordeiro que venceu, né, que ressuscitou, que está vivo. E um dia a gente vai estar com ele ao redor da mesa. Um grande banquete. E beber da videira. Exato. Boa. Junto com Cristo. Boa. E existe uma grande discussão de quem pode e quem não pode participar da ceia. Acho que essa discussão vem por acho que desde que eu me converti e de muito tempo. Então, qual o entendimento bíblico de quem pode e quem não pode participar da ceia? A gente vai ter alguns modelos, né? Não só de participação da ceia, mas eu gostaria de adicionar esse tópico, os tipos de ceias também que a gente vai ter. Então a gente tem alguns tipos e tem algumas... Tem igreja que vai adotar a ceia totalmente fechada, só para quem é membro ali daquela igreja. Aí vão ver a questão de talvez idade, se é batizado, se não é, enfim. Tem alguns modelos que podem ser adotados, mas eu acredito pessoalmente que a partir do momento que a pessoa tem um entendimento, foi batizada, ela pode participar da ceia. Então, às vezes você não está, por exemplo, na sua igreja, você está em outra igreja e que a igreja propõe que você possa participar, não vejo problema nenhum, porque a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Mas eu acho que se fosse elencar o que é preciso ter consciência do que está fazendo, é preciso já ter sido batizado e assim participar. Agora, no momento da ceia, no momento que é ensinado para nós, aí tem alguns critérios que é examinar, ou seja, crer, né? Examinar o seu coração. O que eu falei antes é muito mais não é a regra, o dogma, né, das igrejas. Sim. Geralmente é crer e ser batizado, pode participar, é o protocolo da igreja. Mas o que a gente tem na Bíblia é crer no Senhor Jesus, examinar o seu coração para não beber do cálice e comer do pão indignamente. Tem uma questão ali de remissão e pedido, né, de perdão dos seus pecados, examinar o seu coração. Se você tem algo contra o seu irmão, resolver isso no sentido de que examine-se, né? Veja o que você foi batizado, você disse que ia obedecer a Deus e você tem feito. O que você tem feito? Você tem obedecido os mandamentos, você tem, mas não no sentido de culpa, e sim no sentido de, cara, Deus ele pagou esse preço já. Peça perdão, se arrependa, participe da ceia, para que não faça isso indignamente. Eu acho que de forma bem simples, eu acho que eu falaria nesses termos. Acho que o Juliano pode melhorar aí, adicionar, talvez. Não, concordo, assina embaixo. Eu acho que
a questão de saber discernir o corpo de Cristo é fundamental. É um elemento, para mim, mais importante da participação digna da ceia. Porque quando você vê a instrução que Paulo dá para a igreja de Corinto, ele fala exatamente isso. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E quando ele fala corpo ali, ele não está falando o meu corpo, o seu corpo. Ele está falando o corpo de Cristo. Sim. Então, quando ele usa a palavra corpo no contexto ali, ele está tratando do corpo de Cristo. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? E beba. E aí sim, coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Ele fala isso porque a igreja lá de Corinto estava toda dividida. O povo estava um brigando com o outro, a igreja estava em polvorosa, era um barril de pólvora, pronto para explodir. Igreja cheia de panelinha, toda fragmentada. E o que ele está dizendo é isso, vocês estão indo para a ceia, para celebrar a ceia, mas vocês estão divididos, vocês não entenderam o que significa o corpo de Cristo, são vocês. Então esse é o grande ponto, porque às vezes a gente vai para a ceia, fala, hoje eu falei atravessado com a minha esposa, não vou poder tomar ceia, então vou pedir perdão por esse pecado para poder tomar ceia dignamente. Eu não acho que é isso que Paulo está tratando ali. Né? Claro que a gente, como o Bruno falou, tem que pedir perdão na hora da ceia, e o momento da ceia é um momento de refletir. Contrição, né? De contrição da nossa vida. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim. Como que eu vou estar diante do maior símbolo da morte e ressurreição de Cristo de qualquer jeito? Sem ter um mínimo peso. Mas o ponto dele é saber discernir o corpo. A igreja adotou um critério. Porque assim, quem pode participar? Você tem que adotar um critério. O critério pode participar pessoas que são membros da igreja visível. Quem são os membros da igreja visível? São os batizados. Os que creram e foram batizados. Os que creram e foram batizados. Legal. Agora, biblicamente falando, Will, não dá para a gente sustentar isso e falar assim, não, a Bíblia diz que só vai participar da ceia quem for batizado. Não, participa da ceia quem sabe discernir o corpo. Boa. Exatamente. Boa. E indo para o final das nossas perguntas, qual é a relação da... E aí eu tenho essa e mais uma, que eu acho que seria interessante a gente abordar. Qual a relação da ceia com a salvação? Se eu deixei de tomar ceia, ou eu estou um ano não tomando ceia, qual é a relação que existe? Você não vai perder a salvação por não participar da ceia, mas você vai perder as bênçãos espirituais de Cristo em não participando da ceia. Porque a ceia é um meio de graça. A gente acredita que Cristo, ele se faz presente no momento da ceia espiritualmente, e a participação digna da ceia é um canal especial da graça de Deus. Por isso que a gente chama o sacramento ou os sacramentos de meio de graça. Né? Batismo é meio de graça, ceia é meio de graça, porque através da participação, Deus comunica para você as bênçãos dele, ele alimenta você espiritualmente, ele abençoa você, ele fortalece a sua fé. Não cremos, pelo menos na minha perspectiva, que a ceia é só um memorial. No sentido de que a gente está lembrando o que Cristo fez. Sim, estamos lembrando o que Cristo fez, é um memorial, mas além de um memorial, é um meio de graça. Naquele momento, Cristo está presente entre nós, espiritualmente, na ceia, e nos abençoando profundamente. Então é fundamental. Não vai perder a salvação, mas vai perder essa nutrição espiritual que só a participação da ceia pode oferecer. A ceia, ela nos lembra exatamente da suficiência de Cristo, né? Que Cristo já fez o que devia ser feito, nós não precisamos fazer nada em relação à nossa salvação, e que a gente, a ceia em si não salva ninguém, né? Nós estamos apontando para alguém que realmente fez o que devia ser feito. Então, não, a ceia não tem ligação com a salvação, mas sim aponta para quem é a salvação. Então, é realmente lembrar da suficiência de Cristo. Ótimo. E para ir fechando, como a gente poderia, assim, sucintamente dizer como é a visão da reformada com relação à ceia? Basicamente essa que eu comentei. Você comentou, a gente pode fechar nisso. Porque você tem aí uma visão católica, que é da transubstanciação, né? É isso que eu ia elencar. Só então pode elencar. Já está tá na agulha aqui. Tá na agulha, porque não necessariamente a Joy vai nos assistir. Então,
seria Sim. interessante elencar, por Sim. exemplo... A gente católico, tem pra- basicamente a transubstanciação, que é a que o Juliano falou. Temos a consubstanciação, que é a posição de Lutero, especificamente, que é a ideia de Cristo ele estar presente ali fisicamente nos elementos. A transubstanciação é muito mais adotada na sua totalidade, praticamente, eu acredito, pelo catolicismo. A gente tem a memorial, que o Juliano também já mencionou, que nós acreditamos que sim, ela tem a sua... faz sentido, é memorial, sim, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo. E nós temos a quarta, que seria o meio de graça, que é a posição das igrejas reformadas na sua maioria, e é que Cristo está ali presente espiritualmente na ceia, e é que Ele é alimento para a nossa alma, e que Ele atua ali por meio da sua graça naquele momento, e que nós estamos apontando para Ele. Então, não é simplesmente só memorial, porque não é só em memória, né? Não é somente isso. É um poder ali específico de Cristo presente espiritualmente, salvando, transformando e trabalhando na vida dos que creem nele. Então, Fantástico. eu acho que só para elencar, e aí eu acho que o Juliano é isso aí. consegue talvez finalizar aí o raciocínio, não sei se... Não. Completo, é isso aí. Não, fantástico. Então, nós podemos fechar dizendo que batismo e a ceia são os sacramentos ordenados por Cristo. Sim. E que nós temos que obedecer até que Ele venha. É uma grande, sim, muita responsabilidade. Temos que, não é uma escolha que Jesus deixou, temos que. Então, uma responsabilidade, mas é um grande, imenso, imensurável privilégio poder participar do batismo e também, regularmente, participar da ceia. Então, quando o pessoal estiver ouvindo aí, quem é de igreja e for participar, tanto do batismo quanto da ceia, entendam que são canais especiais, através dos quais a graça maravilhosa de Deus é dispensada sobre nós, Amém. nos fortalecendo, nos edificando, nos transformando. Amém. Show de bola. Obrigado pela presença. Valeu. Obrigado. Mais um Joycast. Fique com Deus. Amém.